Então vamos lá. Na aula de hoje ela vai tratar da coisa julgada, né, que a gente já tinha dado uma falada sobre ela. Né, na aula passada nós falamos da sentença, né, sentença terminativa, nós falamos da sentença definitiva. Eu já vou compartilhar aqui a tela para a gente acessar, né, o material que a gente tinha terminado, vamos dizer assim, de tratar. Né, dentre eles, e aí a gente falou, né, e só recapitulando, sentença de. Eu até acho que, eu não lembro agora, depois pode até, se alguém puder me situar, eu não lembro se eu cheguei a tratar, que é mais de uma turma, e a gente fica meio perdido. Eu acho que a gente chegou a falar aqui dessa alteração da sentença, mas não falei da sentença de obrigação de fazer ou entrega de coisa, correto? Se puderem só me situar, foi isso, né? Sim, isso. Obrigado, Jamila. Então é isso. A gente acabou aqui falando dos embargos de declaração, né, da questão da sentença. A gente já tem essa delimitação, né, do que é uma sentença com análise do mérito e sem análise do mérito. O que a gente busca sempre é a análise de mérito. Né? E aí, então, falei para vocês aqui da alteração da sentença, né, que ele pode fazer requerimento da parte de ofício, se tivesse erros materiais ou de cálculo, embargos declaratórios, que é um recurso que a gente vai estudar mais no semestre que vem, mas que servem para sanar vícios internos da decisão. E aí depois começa, né, a matéria, então, depois, logo em seguida, a gente chega na coisa julgada. Antes disso, né, eu pontuei porque a gente é muito acostumado a tratar de sentença condenatória, né? Geralmente no cível a gente pensa em indenização, né, em devolução de valores, na parte pecuniária da sentença, na busca geralmente por dinheiro. E, né, porque a gente está tratando também da área civil. Mas a gente também tem que lembrar que eu tenho, né, os denominados pedidos mandamentais, ou seja, pedidos de obrigação de fazer e não fazer, né, ou para entregar coisa. Então, aqui eu trato um pouquinho da sentença de obrigação de fazer ou não, né, e não fazer, e entrega de coisa, que elas têm, né, um tópico específico do CPC. Trata como julgamento das ações relativas às prestações de fazer, não fazer e de entregar coisa. Então, aqui está tratando das sentenças mandamentais, aquelas que obrigam a algo, né? Ou seja, elas visam atuar sobre a vontade da pessoa, né, para que ela faça ou deixe de fazer, ou que entregue um bem, por exemplo. Tá? O que eu chamo a atenção aqui? Que a sentença condenatória, quando né, a gente chama de pecúnia, dinheiro, vocês vão estudar daqui a 2 semestres, vocês vão tratar do cumprimento de sentença, né, chamada execução de sentença, a antiga execução, que hoje é cumprimento. Naqueles casos de dinheiro, eu preciso entrar com, né, um procedimento dos mesmos autos que serve para efetivar a decisão. Aqui, eu até pontuo isso, pelo que diz o CPC, a ideia é que não precisa do cumprimento de sentença. Elas são sentenças que têm uma auto, né, executabilidade, como dizem alguns doutrinadores. Elas são autoexecutáveis. Né? A ideia foi essa também do legislador. Por quê? Né? Vou ter que são autoexecutáveis, simples mandado. Porque quando o magistrado determina algo que seja feito, a ideia, pelo que a gente vai ler aqui no CPC, é coagir a cumprir imediatamente, de uma forma menos burocrática, né? E que, especialmente utilizando das astrentes, que vocês já ouviram falar, que é a tal da multa, né? Multa cominatória ou multa diária, né? Como queiram tratar. Certo? Então, aqui ele trata disso, as sentenças de obrigação de pagar quantia precisam ser executadas, né? E não é o caso que estudarão daqui a 2 semestres, não é o caso nosso dessas mandamentais. O que ele fala ali no CPC, então? Como é que se dá essa sentença? Né? Como é que eu tenho ela? Diz aqui que na ação que tenha por esse objeto, fazer, não fazer e entregar coisa, se procedente pedido, concederá, né, o juiz,
a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Isso é o que antigamente, no antigo CPC, isso já tinha, né, já é utilizado em outros países, principalmente da civil law, né, mas também a previsão no common law, né, desse poder, né, um poder amplo do juiz. Quando fala poder geral de cautela, é para assegurar que dê certo o processo. Então aqui é simplesmente, né, ele não coloca como se faz isso, né, não te dá, vamos dizer assim, exemplos práticos de como isso vai fazer. Justamente a ideia dá tanto poder para o magistrado que dentro da legalidade ele consiga que essa tutela seja cumprida, essa tutela mandamental. Então aí vocês vão lembrar, anotem ali, né, a tal da, eu já botei aqui no material, multa combinatória diária é a mais utilizada. Então, nesses casos, o juiz sentencia e já determina que peça o mandado, né, para fazer algo, tá? Ou para deixar de fazer algo, ou para entregar uma coisa, né, sob pena de multa combinatória. Então, essa é uma possibilidade, ela é mais utilizada. Né, como dizem, né, não me lembro agora qual doutrinador que usa muito essa expressão, né, doer na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, a ideia é impor essa multa combinatória, aí sim, né, a gente está falando de dinheiro, fazer doer no bolso para que ele cumpra algo. Por quê? Porque muitas vezes se você deixar assim, faça isso, sob pena de crime de desobediência, como alguns colocam. A gente não está nem aí, sabe que, né, não vai dar em nada, esse tipo vai para o Ministério Público, tudo bem, processa, faz transação penal. Não é algo que vá, muitas vezes, ser efetivo. Então, a multa combinatória é um dos exemplos, né, dessas providências que asseguram a obtenção da tutela pelo Estado prático, né, porque, e é das mais usadas, eu falei astrente, né, o termo multa combinatória, multa diária e astrente são a mesma coisa. Astrente vem do francês. Tá? Por quê? Porque foi a França, né, o direito francês, que criou a multa combinatória. Eles viram que era mais efetivo. Então, se a pessoa disser, mas se você impor essa ordem, a obrigação de fazer, dizendo, faça aquele serviço que está lá no contrato, sob pena de multa diária de R$1.000. A pessoa vai dizer, pô, eu vou lá fazer, né? Senão isso vai ser mais caro do que eu ganhei. Eu não estava muito afim, mas eu vou fazer para não ter que, né, pagar esse preço tão alto. Isso serve, por exemplo, também para sentenças que determinam a exclusão do nome do Serasa. Tem gente que só pede a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do Serasa. Ela é mandamental. Então, nesses casos, sob pena de multa, né, para coagir. Mas não é só, tá? Então, tenha em mente que isso aqui, se vocês forem magistrados, né, que as possibilidades são infinitas. Desde que você haja dentro da legalidade, como outros. Quais outros exemplos, professor, que pode ter? Arrombamento, né, se for necessário, para entregar alguma coisa, especialmente para entrega de coisa. A pessoa não quer, vai lá ao oficial de justiça, se necessário, se houver resistência, força policial. Isso tudo pode constar no mandado ou o juiz vai fazendo, né, de forma autoexecutável. Né, arrombar portas, né, e aí também tem o não fazer. Deixe de fazer, praticar um barzinho, poluição sonora. Não vai fazer, então vai lá, interdita o estabelecimento. Então, isso tudo tem em mente que o 497, quando vocês forem peticionar, ou quando vocês forem julgar um processo, ele é um poder amplo do magistrado. Tá? Ele não está. A ideia é que você não se sinta preso a ponto né, de repente, não, só sei que tem multa combinatória. A multa combinatória às vezes não é efetiva. A multa combinatória, nós falamos mais acima, né, que tem casos que ela não dá em nada, que o juiz tem que substituir até a vontade da parte, dependendo se for uma declaração. Né? Lembra que eu até dei o exemplo da, né, da concessão, outorga de escritura pública, então ele pode substituir à vontade. E nesse caso aqui, talvez né, a multa combinatória não vai ser efetiva, ele tem que pensar em outras hipóteses. Tá? Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica, destinada a inibir a prática, a reiteração, a continuação do ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Então, aqui também é muito utilizado, né, pelos advogados nesse tipo
tutela mandamental, que eles explicam, não interessa, né, a questão de não ocorrer dano, que pode ser muitas vezes eles já pensaram no argumento de defesa da outra parte. E pode dizer, mas ele está pedindo, dizendo que tem muito barulho, mas ele nem mora aqui, ele vem eventualmente, não interessa se é ilícito, está desrespeitando a ordem de silêncio, né, da legislação, que diz que às 22 horas tem que diminuir o volume, tantos decibéis, etc. Não interessa se ocorre ou não dano para aquela pessoa, para aquele autor, né? E também, não é minha culpa, não agi com dolo, etc. Não interessa também. Tá? Isso foi incluído, né, no CPC, justamente pensando nas defesas os argumentos mais comuns nesse tipo de tutela. Ok? Aqui no 499, né, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático. O que ele está dizendo aqui? Por exemplo, naqueles casos que eu mencionei, né, de obrigação impossível. Tá? A ideia sempre, né, é que quando você ajuiza esse tipo de tutela, e aí você pode relembrar da aula que eu dei sobre pedidos, lembra, subsidiários, né? Isso é uma coisa que o advogado habilidoso, e vocês logo vão estar lá no NPJ, tem que pensar no cliente. Lembra o pedido, se não der o pedido A, o pedido B, ou seja, o pedido C. Isso tudo é importante você já pensar, de repente, até nos seus pedidos, dizendo, eu quero que ele faça, sob pena, inclusive, de multa diária. Se não fizer, converte em perdas e danos. Se ele resistir, também, às vezes, como a gente, né, na prática fala, se o cara, né, não tem condições financeiras, não tem bens, não adianta nada eu ter uma multa diária de 1 milhão somado, ele vai dizer, não, pode executar, pode vir para cobrar essa multa diária, também não vou fazer e não vou pagar porque eu não tenho patrimônio. Tá? Então, nesses casos aqui, muitas vezes o juiz você pode requerer, né? Aqui diz certinho, né? Somente será convertida se o autor o requerer ou se possível. Né? Você pode já requerer em pedido subsidiário ou se você não pediu, mas no processo o juiz entender que é impossível, ele converte em perdas e danos. Também, por exemplo, numa questão de falecimento do réu, tá? Então poderia ser um caso de conversão em perdas e danos. Aí você vai tentar, obviamente que o espólio vai responder o processo, de repente você vai pegar a indenização do conjunto de bens do falecido, né, no inventário, depois vai se habilitar lá, tá certo? Só ver aqui a questão da pergunta. Professor, sua prova no plano da matéria seria hoje, tem um resultado, né? Sim, Jamila, na verdade a gente estava naquela indecisão de quando que ia fazer a prova ou não, mas fiquem tranquilos que aí a gente vai adiar, né? Vai ter essa aula de hoje, aí depois eu vou mandar também no mural ali, foi bom de me lembrar. Hoje a gente teve até uma posição ali em relação ao retorno, né? Não há uma definição ainda de quando vai retornar, pelo menos eu duvido que seja até, né, o dia 20 de junho, não vai ter retorno antes de 20 de junho. Aí o que eu vou fazer? Sem ser essa aula de hoje, a gente vai ter mais uma, né? E aí depois eu aplico a prova. Eu vou falar com antecedência ali, né? E vai ser na mesma tônica daquele outro, né? Então, sem ser a próxima aula que vai ter a matéria, eu ainda faço uma recapitulação, uma revisão na próxima aula, com pontos, né, específicos que você precisa se ater à prova. E aí depois eu já aplico a nossa prova, sem ser na aula que vem na outra, tá? Ok, então isso. Na verdade, a gente vai conseguir finalizar o conteúdo da prova e depois a gente tem nosso trabalhinho de confeccionar a peça, né? E aí a gente tem mais coisa, né? Na verdade, embora, né, eu costumo dizer que a ementa a gente vai esgotar provavelmente até a aula que vem, eu faço o seguinte, como tem um conteúdo, né, que ele é incluído, para ser incluído, né, junto com a parte de execução, que daqui a 2 semestres, né, o que eu faço? Eu pego uma parte desse conteúdo que geralmente ele o professor não consegue, porque tem muita coisa de execução. Ele não consegue dar essa outra parte, que é procedimentos especiais, eu acabo adentrando nele, para dar dicas para vocês, para ensinar como é que funcionam alguns procedimentos especiais. É vamos dizer assim, um acordo que eu tenho com o professor e aproveitando o tempo que nos sobra para
né, para ensinar mais para vocês, para passar mais conteúdo. E aí a gente também nada, né, vai conseguir fazer isso também, vai ter tempo para a gente rever a matéria, né, fazer a petição. Eu acho que a gente tem que ter, depois eu vou fazer a correção da petição com vocês, porque a petição é algo fundamental para ver se vocês sabem na prática como redigi-la, o que não pode faltar. Então a gente vai fazer também aulas de correção da peça, correção da prova. Então a gente ainda tem mais encontros aí, tem como aproveitar bem nossos encontros. Tá certo? Perfeito, então. Então vamos continuar aqui, né? Então veja que a ideia inicial sempre é o plano A, é a obrigação de fazer ou entrega de coisa, né? Mas pode converter em perdas e danos, como está no material. Né? Botei aqui obrigação impossível, um dos exemplos. Falecimento do réu, não tem como obrigar alguém a fazer um muro que eu contratei com ele, entrei com obrigação de fazer, logo em seguida o ajuizamento, depois da defesa e tal, vem a falecer. Não tem como, né? Questão pessoal, aí eu vou ter que converter em perdas e danos. Né? Então, são exemplos que a gente já viu. A indenização, perdas e danos dá-se-á sem prejuízo da multa, então ele está dizendo que além de uma multa diária que está correndo, pode ser, né, depois uma resistência reiterada, e o juiz já viu que não vai dar em nada, converte em perdas e danos e diz, ó, agora você tem a multa para cobrar mais as perdas e danos. Quando eu falo perdas e danos, tá, você pode estar se perguntando o que é isso, professor? Como toda perdas e danos, né, eu acho que vocês vão estudar logo em seguida a responsabilidade civil, né, o direito civil, a parte de responsabilidade civil fala, são todas as perdas e os danos que você teve, material, moral, né, então, e eventualmente até estético, né, que está num outro plano aí, o professor vai explicar para vocês, né, então a gente tem o dano moral, que pode ter sido causado pelo réu, né, o dano material, perdi dinheiro ou investi um dinheiro sem ter retorno, então o dano material é aquilo que é palpável, ou aquilo que você deixou de ganhar, os lucros cessantes, como se fala, né? O dano moral vocês conhecem bem, e existe o dano estético, né? Dependendo da situação, pode ser que tenha mutilado uma briga, cortou a face da pessoa, um cirurgião que deixou com uma sequela, uma cicatriz feia, isso é o dano estético. Está numa outra esfera, segundo o STJ, né, que alguns acham que é um dano moral, na verdade é estético, moral e material. Tá? Então, só para você ter uma ideia do que significa essas perdas e danos todas aí que a gente fala, no sentido amplo. Ok? Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitado e julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Tá? Aqui, então, é aquilo que a gente trata sempre, né, da necessidade de você obter da parte do réu que ele faça algo, mas não no sentido de agir, né, construir, deixar de fazer algo ilícito e tudo mais, mas sim que ele imita uma declaração de vontade, como é, e eu dei um exemplo, acho, na aula passada, da escritura pública, a outorga de escritura pública. Né? Então, você pode obrigar a entrar com uma ação para que ele emita essa declaração de vontade. Só isso que me interessa. Né? Outra mais, né, que tem essa natureza, a investigação de paternidade, né, que ele reconheça a emissão de declaração de vontade, ou seja, que ele declare a paternidade né, que ele tem, e se for no caso faz DNA, né, faz exame, para que ele declare a existência da paternidade. E ele fala aqui, no caso que a sentença que julgar procedente, né, transitada julgar produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Então, se ele não declarar, você entrou com o processo para que ele declare. Ele diz que não, eu não vou resistir. Multa diária. Não adiantou. Claro que não tem outros meios, alguns alunos perguntam, só tem um meio diferente para coagir. Tem alguns países que existe, né, prisão para isso, não cumpre, chibatadas, né, tem vários, tem para tudo. Só que no nosso caso não tem como, tem que fazer ou por multa combinatória, e aí como eles viram aqui que muitas vezes a declaração de vontade, se você pedir, o juiz determinar que ele declare, que otorgue uma escritura pública, por exemplo, e ele não fizer, não adianta, se multa combinatória pode não surtir resultado, que ele quer aquela escritura. E aí ele fala que se transitar em julgado essa sentença, se é que é procedente o pedido, tinha que declarar aquilo que ele pediu, né, a sentença vai ter os mesmos efeitos da declaração não emitida, ou seja, o juiz determina, no caso da escritura pública, expede ofício ao registro de imóveis
e o registro de imóveis vai outorgar, vai repassar essa escritura à força, né? Porque a sentença vai dizer, outorgue, passe do nome. Ah, mas o fulano não veio aqui, não apresentou a certidões, não interessa. O juiz está mandando, determinando, né, mandamental também, que o cartório registre em nome do ciclano, do autor da ação. Tá? Então, você vê que a gente está tratando aqui, né, das ações de fazer, não fazer, entrega de coisa, dentre elas, né, emitir a declaração de vontade, tá, entre as obrigações de fazer. Certo? Então, anotem exemplos, lembrem disso, multa combinatória, arrombamento, lacrar o estabelecimento, e aí o céu é o limite para o juiz na determinação disso. Hipoteca judiciária, acho que a gente até falou na aula passada, já deu uma conversada sobre isso, né, o direito real de garantia, né, então é interessante que esse CPC foi à frente do outro, né, eu só preciso ter uma sentença, que não precisa estar transitada em julgado, eu levo ela até o registro de imóveis, tendo, claro, o imóvel do réu, que foi condenado, né, eu posso averbar lá e dizer, opa, aqui o Leonardo ganhou um processo contra o Roberto, né, o Roberto deve para ele, segundo a sentença, tem que indenizar, e eu vou lá e hipoteco, né, faço hipoteca judiciária, uma forma de eu garantir um pagamento futuro. Então, acho que eu lembro bem que eu estava lendo sobre isso, vocês até fizeram questionamentos de como é que funciona, né, diferente você já deve ter lido também em casa isso, né, diferente do que a gente tem na hipoteca normal, né, que eu cito até aqui os tipos de hipoteca convencional, quero fazer uma dívida e hipoteco a minha casa. Né. A legal é que eu sou obrigado, eu sou forçado a ter uma hipoteca. E a judiciária é quando o autor vai lá e faz. Né. O autor da ação ganhou, né, tem uma sentença favorável, vai lá e hipoteca. Então é bem interessante, poucos utilizam, mas vale a pena você se valer desse instituto. Vamos lá na coisa julgada, então, que a gente não tinha falado ainda a fundo. O que é coisa julgada? E aí eu mencionei para vocês, né, para dar uma lidinha no CPC, né, para lembrar que na Constituição há a proteção ao direito adquirido, ato jurídico, e a coisa julgada. A coisa julgada, ela serve, obviamente que a gente fala sempre isso, ela é como diz o próprio CPC, uma autoridade da sentença. Antigamente, eles falavam que era um efeito da sentença e tudo mais. Na verdade, o CPC ele foi brilhante, esse novo CPC, ao dizer que a coisa julgada, e aí é que ele defende a coisa julgada material, é aquela que eu não posso discutir mais nenhum outro processo, o mérito daquela lide, né? Ele é algo que a coisa julgada ela atinge a sentença, tá? E torna ela imutável e indiscutível. Então, ela tem essa, né, como ele fala aqui, autoridade, ela se forma posteriormente. E aí até botei um conceito aqui, né, e quando eu tenho que ter o que para ter essa coisa julgada? Né, eu tenho que ter, eu estou falando da coisa julgada material, aquela que tem mérito, aquela que a Constituição protege. Eu tenho que ter uma decisão de mérito, não estar sujeita a recurso, né, e ter, né, que fala que a decisão de mérito deve resultar em um processo estruturado segundo a técnica da cognição exaustiva. Ou seja, isso a gente vai falar aqui na sequência, que aquelas decisões provisórias, como vocês já ouviram falar, tutela antecipada, né, as liminares, as cautelares, aquilo que é no começo do processo, no meio do processo, né, que são chamados de cognição sumária, né, que são provisórias pelo próprio nome, né, e isso não existe trânsito em julgado para elas. Então, ele está falando aqui, o que transita em julgado, né, o que faz a coisa julgada é quando o juiz exaure o seu conhecimento, como está aqui, cognição exaustiva. Né? Ele já está satisfeito, já teve o contraditório, tiveram as provas, ou não necessitam mais provas. Opa, aqui cabe recurso? Não cabe mais. Então, transita em julgado. Ou a parte deixou de recorrer, também transita em julgado. Então, lembra que essa é a coisa julgada constitucional. Aí vem para o último ponto da aula passada,
né, que eu falei, que a ideia, né, que ele atinge, né, as pessoas que passaram, que fizeram parte do processo, tudo mais, e que não possa ser possível propor a ação novamente. Tá? Aqui só eu citei, botei um material aqui para vocês, depois eu repasso, né, explicando que as medidas provisórias, né, ou seja, quando eu falo medidas provisórias, estou falando das tutelas provisórias, tá, que não fazem coisa julgada. Tá? Então, isso só para situá-los de que a coisa julgada é sempre sobre a sentença ou sobre o acórdão do tribunal. Lembra que é sempre sobre a decisão, né, de mérito, e é essa decisão que vai ser coberta pelo manto da coisa julgada material. E eu falei na aula passada que existem dois tipos, a formal e a material. O que é a material? Né? É quando a sentença não pode ser alterada em nenhum outro processo. E isso se dá, essa coisa julgada material, quando há apreciação do mérito. Né? Ou seja, aquelas hipóteses do 487, lembra? Né? O nome já diz, né? Material, porque o direito material, lembra que o direito material, né, são as normas que você buscou a proteção do Estado, bem da vida. Né? O direito material, o artigo tal do Código Civil, do CDC, mas o juiz reconheceu ou, de repente, julgou improcedente esse direito, mas a ideia é que teve uma decisão com base no 487, você já anotou lá no teu CPC que é uma decisão de mérito, né? Tá lá com o julgamento do mérito, né? São casos em que eu tive o direito material analisado. Então, nesse caso, eu chamo de coisa julgada material. Quando não couber mais recurso, a parte deixou de recorrer, ele torna essa decisão imutável. Tá? O que está aqui, imutável e indiscutível. A decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então, essa é a coisa julgada material. É essa que você tem que saber de cor. É essa que você não pode falhar, que você pode anotar lá no teu 487 do CPC, do CPC que está aí na tua mão, anota lá, né, coisa julgada material. Ou seja, tudo que for julgado, acórdão do tribunal, sentença, né, se não tiver mais recurso, não couber mais recurso, vai ter lá um carimbo, ou hoje em dia uma certidão. Vocês podem olhar os processos, quem tem, se você não tiver acesso, pode até me pedir que eu posso repassar um processo, a cópia de um processo público. Vocês vão ver que vai chegar uma hora que dentro do processo vai estar lá, tem recursos e tudo mais, chega uma hora que está lá, certidão. Certifico que a decisão tal, a última decisão, transitou em julgado na data X. Opa, então eu tive nesse caso uma análise do mérito, o juiz sempre falava em 487, um dos incisos, ok? Né? E não tem mais recurso. Então ele disse que operou-se a coisa julgada material. Claro que a certidão não fala, né? Ele fala certifico que transitou em julgado, mas leia-se, né? Efetivou-se a coisa julgada material. Isso você tem que saber. Tá? Então, sempre que tiver, o juiz julgou procedente a ação por isso, improcedente por aquilo, né? Então ele analisou o mérito, se transitar, coisa julgada material. E a formal? A formal, né, a gente costuma dizer que, e até botei aqui para vocês, é quando a sentença não pode ser alterada dentro do mesmo processo, porém pode ser discutida em outra ação. Então, nos casos do 485, se você lembrar, né, só há coisa julgada formal. Né? Lá no 485, é aqueles casos de extinção por falha processual. Né? Ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, né, do réu. O réu não deveria ter respondido esse processo. O autor fez errado, apontou, o João era para estar o Roberto. Ele vai extinguir o processo, né, sem análise do mérito. Então, nesse caso, a partir do momento que não houver recurso, ou não couber mais, ele vai dar uma certidão de trânsito de julgado. Só que você tem que estar atento. Nesse caso, se é com base no 485, a extinção, é só coisa julgada formal. Isso significa que nesse processo eu não posso mais mexer. Tudo bem, então, o certificado de trânsito de julgado. Mas eu posso ajuizar uma nova ação, justamente porque não teve análise do direito material. Tá? A gente vai ver depois ali nos limites objetivos também.
Então, ou seja, se é uma falha processual, se por um problema processual foi extinto e não disse se tem dano moral ou não tem, isso vai fazer com que o autor possa ajuizar a ação. Então, a coisa julgada formal, ela não tem uma proteção constitucional. Então, vocês vão ver ali que ela tem uma proteção do CPC, né, de não poder mais mexer naquele processo, mas não é isso que o 506 menciona, né? Desculpa, 506 não, o 502 é que a gente fala, é tanto que ele usa o termo material. Ele nem se reporta muito ao formal, certo? Porque ele é uma característica, né, algo que faz com que você possa modificar, né, você possa ajuizar uma nova ação. Então, e por que o nome coisa julgada formal? Porque ele é só, né, essa coisa julgada, esse trânsito julgado é meramente formal, tá? É meramente uma formalidade para não alterar naquele processo, mas não impede o novo ajuizamento. Então, tenham isso, né, em mente, até brinquei com vocês que se tiver coisa julgada, só coisa julgada formal, né, você não pode comemorar se você ganhou esse processo, porque ele pode reajuizar. Tá? Então, brinquei, né, que não é para fazer festa, não é para marcar nada, comemorar, fazer uma live, aí, o que quiser fazer, porque não operou a material. E a material que você busca quando você vai em juízo, né, especialmente como autor, você quer a análise do mérito. Vamos lá, então. A gente tem um professor aqui que falar de como é que funciona. Outro detalhe. Você já deve ter visto, notado pelo que eu citei aqui de exemplo, que quando tem essa hipótese do 487, vamos supor ali, o juiz julgou procedente a ação, condenando o réu em danos morais. 50 mil. 50 mil danos morais. Nesse caso específico, quando transitar em julgado, ou seja, não couber mais recurso, ou acabaram os recursos, não tem mais o que fazer, vai vir uma certidão. Essa certidão de trânsito julgado, você vai dizer, opa, a pessoa ensinou, tem coisa julgada material, que é com base no 487. Tem a formal também? Tem. Né? E tem as duas ao mesmo tempo, porque não pode mudar mais nada naquele processo e nem nenhum outro. Né? Não vai poder, como a gente bota aqui, não pode ser alterado em nenhum outro processo, não vai poder reajuizar. Tanto que nós vimos lá no 337, lembra das preliminares de contestação? Uma delas que você usa, quando o cara tenta dar, de repente, o réu condenado, vamos dizer que ele tenta rediscutir o caso. Ele diz, quer saber, já passou um tempinho, eu vou ajuizar novamente para tentar reverter aquilo que eu perdi. E aí você vai lá numa preliminar de contestação e diz, não, temos aí a coisa julgada material a meu favor. Então, ele não pode mudar naquele que já está morto o processo e em nenhum outro. Essa é a Constituição veda. Né? Então, já falamos do artigo da Constituição, né? O 36, e já falamos do 502, não, o artigo 5º, inciso 36, e o artigo 502. Esse você está salvo. Tá? Então, lembre-se que aí eu vou ter, sempre que tiver com base no 487, eu vou ter tanto a coisa julgada material dentro, né, estabelecida, como a formal. Os doutrinadores costumam trazer isso. Por quê? Porque eu não posso mudar nem naquele processo e nem em nenhum outro. Tá? Mas nos casos do 485, eu só vou ter a formal. Só a formal. Porque eu não posso mudar nesse processo, mas posso mudar uma outra ação. Posso corrigir, naquele exemplo que eu dei antes, o polo passivo. Eu processei o Leonardo, era o Roberto. Né? Só ajeitar o processo Roberto na próxima ação e eu posso ter chances de ter a coisa julgada material futuramente. Limites subjetivos da coisa julgada. Né? Isso é uma coisa que a gente discute, até o aluno fica um pouco perdido, assim, porque isso é uma coisa, né, que usar esses termos, isso não vi numa obra e tudo mais, às vezes é coisa de pós-graduação, né? Mas é fundamental que você entenda que está ali no CPC. Né? O que significa limite subjetivo da coisa julgada? Ele quer dizer, né, quais são os sujeitos atingidos pela coisa julgada. E o que isso tem a ver comigo, professor? O que vai influenciar? Justamente, se você pegar o 506, ele explica, a sentença faz coisa julgada
claro, quando transitar em julgado, as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Eu botei aqui até, isso significa que um terceiro que não participou do processo vai poder ajuizar uma ação, né, contra o mesmo réu da ação que transitou em julgado. Tenta entender, né, o que ele está explicando aqui, que a coisa julgada, em Pontes de Miranda usava esse exemplo e dizia que era um círculo. Quer dizer, tem um círculo e aquelas pessoas que estão envolvidas no processo, elas vão ter, né, tá sob o manto, depois que transitar em julgado, desse círculo, dessa coisa julgada que envolve eles. Né? Aquela proteção constitucional, ela vai envolver quem participou do processo. Porque é óbvio, vocês vão ver, professora, como é que vai transitar em julgado para, se eu sou, por exemplo, um terceiro, se eu nem participei do processo, eu não tive contraditório, né? Eu não tive direito de manifestação, produzir provas, etc. Dizer, calma, se você não está no rol daquelas pessoas que participaram do processo, que se manifestaram, puderam peticionar e tudo mais, você não é atingido pelos limites subjetivos da coisa julgada. Né? Ou seja, você não foi atingido pela coisa julgada. Então, é isso que tem que estar no 506. Ele está explicando que esse terceiro que não fez parte, ele pode ajuizar uma ação. Vou dar um exemplo para ficar mais claro aí para vocês. Né? Um caso prático aqui, um acidente, né? Um réu de uma ação indenizatória, ele foi processado aí pelo Roberto. O Roberto foi atropelado e pediu uma indenização do réu. O réu vai lá, vai litígio e tudo mais, o advogado do autor do Roberto comete umas gafes processuais e ele perde, certo? Só que nesse mesmo acidente tinha a esposa do Roberto também, e ela não fez parte do processo. Ela, na época, não concordava com isso, né? Disse, eu não vou ajuizar também, fiquei com um problema do acidente, cicatrizes, tive que fazer tratamento, mas só o Roberto processou. E o advogado cometeu uma série de falhas e acabou perdendo, pelo menos ganhando muito pouco. Transitou em julgado. O que a esposa dele, do Roberto, fazer? Ela pode processar? Pode. Né? Se ela não fez parte dessa ação indenizatória, né, contra esse réu que atropelou os dois, cometeu um ilícito contra os dois, se ela não fez parte do processo, ela não foi atingida pela coisa julgada. Tá? Porque o limite subjetivo da coisa julgada atingiu o réu e o Roberto. Tá? A esposa dele, a Maria, vai poder entrar com uma ação só dela, só para ela, tá? Que é o que está no 506, entenderam? Então, essa é a ideia do 506, pode até anotar ali no CPC, se quiser anotar lápis, né, se você quiser para fazer as anotações, pode anotar ali limite subjetivo da coisa julgada. E é isso, porque esse termo é muito utilizado até nos julgamentos, quando as pessoas, às vezes no caso desses, a esposa entra com o processo e o réu vai argumentar um preliminar. Não, já existe coisa julgada. Você vai dizer, não existe coisa julgada com o marido, né, com o Roberto. Eu não fiz parte, não participei na época, de repente, depois logo em seguida se separou, não ajuizou, não sei porquê, não me interessa, mas não quis ajuizar. Depois, se tiver dentro do prazo prescricional, ela pode, né, geralmente acidentes são 3 anos, ela pode ajuizar a ação dela, e aí objetivando, né, o direito material dela, né, como pessoa atingida. E aí, claro que o réu pode até buscar prova emprestada, como a gente já estudou, né? Pode dizer, olha, aqui já tem uma sentença a meu favor. Aí você vai dizer, não, totalmente diferente, né? A Maria é Maria, ela não foi atingida pela coisa julgada, ok? E aí, como eu falei aqui, já dei até um exemplo, mesmo o réu, não interessa, né? Sobre o mesmo fato, okay, eu tenho direito a tentar a minha, né, proteger o meu direito material. E tem também os limites objetivos, aí em relação aqui, subjetivos em relação aos sujeitos. E objetivos, limites objetivos, tem a ver com o objeto da coisa julgada. O que a coisa julgada afeta? Que, né, não em relação às partes, mas o que está sendo discutido na lide. Eu botei até aqui, a coisa julgada incide sobre as questões jurídicas controvertidas entre as partes, na qual se apoia a conclusão do decisório de mérito, além da causa de pedir e pedidos. Então, isso, até o CPC atual, foi muito bom, né, e melhor que o anterior, porque ele esclareceu
que antigamente a gente dizia que só o que transitava em julgado, que a coisa julgada, ela operava só sobre o dispositivo da sentença. Lembra o que é o dispositivo? Aquela parte final que julgo procedentes, pedido, né, o pedido de indenização tal, 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 julgo improcedente isso, isso, aquilo. Ele dizia que era sobre isso que incidia. Isso no CPC anterior. Agora ele é mais amplo. Tá? Ele fala, e até botei aqui 508, né, transitado em julgar a decisão de mérito, considerar-se-ão decididas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição. Então, ele ampliou o limite objetivo. Tá? Não é só os pedidos, como eu falava antes, só o dispositivo. É causa de pedir, né? É as questões jurídicas controvertidas, tanto expostas, né? Então, ele está considerando tanto na inicial quanto na contestação. E isso para evitar, porque antigamente o que as pessoas faziam? Utilizavam da artimanha para reajuizar uma ação, mudando, né, os pedidos. Aí pegava e dizia, não, mas isso aqui não está relacionado àquilo que eu tinha pedido lá. Então, para evitar, ele botou uma abrangência maior da coisa julgada. Então, sempre que a pessoa buscar um outro processo futuramente, pleitear uma, né, em relação à mesma causa de pedir, né, em relação a uma questão jurídica que já foi debatida e tudo mais, você pode suscitar, opa, isso aí já transitou em julgado, já operou-se, porque está dentro dos limites da coisa julgada. Por isso que ele fala aqui, repelidas e deduzidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição. Tá? Então, esse é o limite objetivo amplo, né, que é do novo CPC, para evitar o migué, né, o famoso migué, para depois reajuizar a ação. Certo? E a gente já vai agora para a questão da impugnação da coisa julgada. Né? Como é que eu posso? Existe como modificar a coisa julgada? Abro até margem para isso. Né? Não sei se vocês estão com alguma dúvida em relação a ficar a dúvida do que eu falei aqui da coisa julgada, quero que eu repita. Aproveitem aí para manifestar. Débora, Jane, Jamila, Mariana. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, só também, se quiserem, só posso abrir o microfone. Tá? Tranquilo? Tá bom, então, Débora. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui de que forma que a gente pode modificar, porque a gente acabou de estudar, né? Também tranquilo, ótimo. Então, assim, a gente acabou de estudar e falar aqui da coisa julgada material, que é a protegida, né? Aquela que a gente não pode voltar a ser debatida no processo, está lá no 502. E aí os alunos perguntam, professor, então quando transitar em julgado, acabou de vez? Tem mais o que fazer? Não é bem assim. Tá? A gente tem uma possibilidade, até botei aqui, meio de impugnação da coisa julgada. Existe como desconstituir a coisa julgada material? E a formal? A formal a gente já respondeu. Né? A formal, se você lembrar, é só, se tiver só a coisa julgada formal, você ajuiza a ação novamente. Essa aqui é fácil de impugnar. Né? Essa não deveria nem existir, como né? Na verdade não serve para nada. Mas, né, e a coisa julgada material? Tem como eu desconstituí-la? Em princípio, você vai dizer, não, professor, está lá aqui ó, em cima, vamos voltar à Constituição. Ó. Não prejudicar julgar. Só que você tem que lembrar que o nosso direito, ele pensa em todas as hipóteses. E se você foi vítima de uma injustiça? Né? E se você foi vítima de algo ilegal, notoriamente ilegal, né? Muitas vezes um ato de corrupção do juiz, por exemplo, você acharia justo ter a coisa julgada material para sempre, sem possibilidade de reversão? Né? Então, pensando nisso, a resposta aqui para vocês é: existe como desconstituir. E aí, professor, mas como é que eu faço isso? Através de quê? Porque a gente já olhou aqui, né, da coisa julgada e tudo mais. Até um parênteses aqui, porque a gente não tratou, mas eu posso falar rapidamente aqui. Né, da 505, ele fala que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, que é o que a gente já tinha falado, transitor julgado caixão, salvo se tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato de direito,
caso que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Isso aqui, só se quiser anotar, é muito comum você utilizar no NPJ. Né? Vocês vão ver que tem casos, não vocês podem até me culpar, dizer, o professor disse que não tinha, não era caso de desconstituir a coisa julgada, o professor não falou disso. Né? Lembra que nessas relações jurídicas de trato continuado, eu posso discutir uma nova ação. Um exemplo são os alimentos. Tá? E aí você vai usar no NPJ por quê? NPJ é muito pedido de alimentos. Né? Ou às vezes para defender uma pessoa hipossuficiente que foi condenada a pagar alimentos. E aí você vai lembrar dessa 505, inciso 1 da aula e vai dizer, o professor mencionou mesmo. Embora depende do transitor julgado e o cliente pode chegar para você dizendo, aqui veio, eu pago alimentos, pago R$ 1.000 de alimentos e agora ela entrou com um processo novo de alimentos. Como é que pode, se já transitou julgado, me falaram que transitar julgado ninguém muda. Você vai dizer, olha, meu senhor, 505 diz que se for relação de trato continuado, né, se modificar o estado de fato de direito, eu posso, né, discutir, pedir a revisão, a chamada revisional de alimentos, que você já deve ter ouvido falar, né, que a ideia é essa, quando você trato continuado. O que é trato continuado? Todo mês, né, modifica aquela relação. Né, os alimentos são pagos todo mês, a necessidade e a possibilidade são todo mês. Se mudou a necessidade da criança, por exemplo, ele com R$ 500 se virava, mas agora tem uma doença, ou teve que ir para uma escola mais cara, porque não tinha nenhuma pública perto e tudo mais, ele pode mostrar, mudou a necessidade. Sobreveio modificação no estado de fato, né, e também de direito nesse caso. Então, você pode pedir a revisão dos alimentos. Da mesma forma, da possibilidade de pagar. Ele pagava R$ 1.000 e, de repente, ele pegou e disse, vai chegar para você no PJ. Você não vai dizer para ele, meu senhor, mas aqui está R$ 1.000 e já transitou em julgado. O professor Leonardo disse que não pode mudar. Está lá o certificado de transjulgado. Tem que lembrar dessa aula, 505, inciso 1, dizer, não, se a sua possibilidade mudou, se eu pagar R$ 1.000 agora está desempregado, vamos pedir a revisão dos alimentos. Tá? Então, anota um exemplo ali do inciso 1 do 505, dessa relação jurídica de trato continuado, são os alimentos. Aí você pode usar uma revisional de alimentos. Isso é o que tem muito lá no NPJ, vocês vão ver. Né? As pessoas pedindo revisão. E nos demais casos previstos em lei, tá? Daí tem que ver cada situação, cada, né, legislação pode prever essa possibilidade. Mas eu acho que para vocês gravarem, mais fácil é os alimentos. Muitas vezes também tem a questão dos aluguéis, né, de locações. Algumas vezes o processo, uma renovatória de aluguel, a pessoa pediu a revisão forçada, né, do comercial, né, no ponto comercial, no caso de locação. O juiz pode ter fixado, renova a locação por mais 5 anos e a aluguel vai ser de tanto. Pode acontecer que, por conta da pandemia, por exemplo, você tenha que ajuizar uma revisional, porque todo mês é uma relação de trato continuado. Tá certo? Então, só para relembrar isso que eu não tinha falado. Vamos lá, respondendo a dúvida de vocês, já indo para o final da aula, para a nossa parte final, se aproximando da parte final, eu quero explicar para vocês que, infelizmente, para alguns, ainda tem como eu passar por cima da coisa julgada. Mas, felizmente, posso dizer assim, porque a gente está diante de uma situação que seria injusto operar uma coisa julgada. Vamos lá, onde é que está previsto isso, professor? Está no 966. Tá? Vamos lá. É a chamada ação rescisória, que vocês em algum momento já ouviram falar e pode anotar ali no teu material. Né? Como eu vou desconstituir uma coisa julgada material? Tcharam, né? Tá aqui. A chamada ação rescisória. Elas têm esse nome porque o objetivo é rescindir, né? Ou seja, desconstituir, né, uma coisa julgada material. Tá? Então, é esse o objetivo da ação rescisória. A ação rescisória ela é tão peculiar, ela é considerada, né, tem um rito próprio dela, com seus procedimentos especial, só que ela está dentro, e a gente vai voltar a falar disso no semestre que vem, se eu for professor de vocês
na disciplina de recursos, como sou nesse semestre, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas na parte de recursos a gente tem as ações nos tribunais. E essa ação rescisória está dentro, porque a ação rescisória ela só é proposta no tribunal. Não existe ação rescisória em primeiro grau. Tá? E isso vocês vão estudar a questão de como ajuizar, a competência, no semestre que vem. Aqui o que eu quero falar para vocês, especialmente, né, são as hipóteses de cabimento. Quando é, professor, que eu vou passar por cima de algo que é protegido pela Constituição? Né? Óbvio que tem que ser situação grave, né, para eu que aceite, que o legislador aceitou passar por cima da coisa julgada material. Ele rompe com a coisa julgada material. Vamos lá. A decisão de mérito. Então aqui está o 487, você já anota lá. Né, de mérito. Transitado e julgado, ou seja, de coisa julgada material. Pode ser rescindida quando? 1. Foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Veja que nesse caso, e obviamente que a ação rescisória, você vai propor a ação e vai ter que provar isso aqui. Né? E veja que é um caso que você em casa, né, deve estar pensando, aí tudo bem, aí até aceito. Não é por qualquer bobagem que vai rescindir. E até digo para vocês, é muito difícil rescindir. Se você pegar, por exemplo, de cada 100 ações rescisórias, você vai ter ali umas 3, 4 só procedentes. Porque tem que ser muito bem provado, tem que ser bem embasada. Muita gente entra com a ação rescisória achando que vai, que como se fosse um recurso. Né? Não, eu perdi todos os recursos, transitou em julgado, eu vou usar a ação rescisória. Não pode. A ação rescisória não é brinquedo e não serve como recurso. Se você perdeu a chance de recorrer, azar o teu. Se você não tinha mais recurso, faz parte do sistema. Tem casos, por exemplo, que o cliente do juizado especial vai lá e diz: eu tive um primeiro grau e segundo grau e acabou. Não me deixaram subir. Não me deixaram ir para o STJ que eu queria. Onde é que está o meu direito aos tribunais superiores? E você vai explicar: olha, não tem, porque o sistema do juizado especial, nas pequenas causas, né, tem um tratamento diferente. Não pode, é previsto na lei que não tem. Né? E aí, então vou entrar com a rescisória. Também não é o caso. A rescisória é só nessas hipóteses do 966. Lembra aí de um caso que foi muito noticiado, não sei se vocês recordam, né, do juiz Lalau, né, Nicolau dos Santos Neto. Se botar no Google ali, vai lembrar. Né, que é um juiz que foi considerado que agiu com corrupção e encontraram, e a gente vê, né, de vez em quando tem notícias há pouco tempo teve também lá no Tribunal do Nordeste, não me lembro agora se foi na Bahia, onde foi, Tribunal de Justiça, que encontraram, né, juiz prevaricando e tudo mais, e porque eles vendiam sentenças. Então a ideia é você lembrar que nesses casos, se o teu, e aí no caso do Nicolau dos Santos Neto, tem alguns clientes que foram ver o processo penal e lá tinha uma listinha que o Nicolau tinha recebido de casos em que ele sentenciou, ele julgou a favor da parte, né, ganhando uma grana para isso. Então, se você era a parte que perdeu o processo, eu poderia lá falar com o meu advogado e dizer: opa, tá aqui, posso pegar algo transitado em julgado, se tiver dentro do prazo, a gente vai falar na sequência que tem um prazo para isso, eu posso ajuizar a minha ação rescisória. Que bom, eu vou discutir a coisa de julgado. Você rasga todo o processo aquilo lá, ou a decisão dele, vai aproveitar o que tiver que aproveitar, mas pelo menos a decisão transitada em julgado você rasga e vai ter uma nova, tá? Diante disso. Então lembra do Nicolau dos Santos Neto, dá uma olhada ali, você vai ver casos, ou sempre que você ouvir no noticiário ou receber notícias sobre isso, venda de sentenças, já pensa: opa, esse é um caso que o professor falou, poderia entrar com ação rescisória. Proferida por juiz impedido ou juiz absolutamente incompetente. Veja que ele fala naqueles casos que a gente sabe, por exemplo, né, um caso que foi levantado de juiz impedido, né, foi uma das ações penais em relação, lá no STF, em relação ao Gilmar Mendes, que diziam que ele, acho que no caso do Ike Batista, né, que eles diziam que ele teria dado uma decisão favorável ao Ike Batista, e a esposa dele,
né, atuava como advogado da Eike Batista, então ele seria impedido. Então tem tudo isso, né, que você pode levantar, se você provar, né. Juízo absolutamente incompetente, também é caso de rescisória, ou seja, era um juiz, o processo era para ser na Justiça do Trabalho, julgado, e foi julgado na Justiça Estadual. Você vai dizer, não é nem caso de corrupção, prevaricação, passou batido isso, eu posso levantar, né, essa incompetência absoluta, que a gente chama, que é em relação à matéria, vocês já estudaram, uma ação rescisória. Dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Né, um dos casos né, que já foi desmascarado, né, uns 4 anos atrás teve uma notícia sobre isso, né, aquele conluio, que eles falam das partes, para fazer um acordo que prejudique especialmente a parte mais frágil. Né? Isso aconteceu também na Justiça do Trabalho, porque essa parte da rescisória é utilizada, vocês vão estudar processo do trabalho, vão ver que muita coisa do processo civil é utilizado no processo do trabalho. Até porque o processo do trabalho ele não tem um código, né? Ele tem uma coxa de retalhos lá, né? Que é consolidação das leis do trabalho, CLT, consolidação. Consolidação não é código. Infelizmente, o trabalhista está atrasado, deveria ter um código. Consolidação é um conjunto de retalhos de lei que botaram ali, jogaram. Então, por isso que tem muita falha e por isso que eles têm que usar o CPC, porque o CPC é um código e aí subsidiariamente está lá na CLT, o professor de vocês de processo do trabalho vai falar. CPC é subsidiário. Quando não está na CLT, usa o CPC. E vocês vão ver que tem casos, né, às vezes que o patrão chega e fala para o empregado, estou te devendo 100 mil, mas não tenho, vou te pagar 10. Quer, não quer, depois você vai se ferrar e começa a dar uma pressão, ameaçar, você não vai receber nada, eu vou quebrar. Aí faz aqueles acordos simulados. Essa é uma situação que poderia, né, se utilizar de uma ação rescisória, provando de repente, aquele empregado aceita naquele momento, mais tarde ele pode chegar e falar com um advogado sério, que não aceitou isso, e chega e diz, poxa, eu fui obrigado, né, o cara me forçou, ignorante na época, achei que teria que ser assim, ele me enrolou, me obrigou a fazer um acordo simulado, aí ele pode pedir a rescisória, certo? 4, ofender a coisa julgada, por óbvio, né? Se já tinha uma coisa julgada material, a pessoa de má fé ajuizou uma ação posterior, né? E ela teve uma decisão, e essa decisão transitou em julgado, você pode rescindi-la. Professor, quando é que acontece isso? Porque, o cara levantou lá em preliminar, tem que estar atento. Ele previu aqui a hipótese, por exemplo, que você ganhou o processo, teve direito material analisado, está felizão, e a outra parte pegou e ajuiza essa ação, de repente, numa outra comarca, sabendo, né, de repente, a Jamila vai viajar lá para a Coreia do Norte, passar um tempo lá fazendo estágio na Coreia do Norte, não sei se volta, porque lá é perigosa, ficou lá um ano. O que ele fez? Ajuizou, e aí botou lá o endereço, o correio não te encontrou, está fora, ele não menciona nada que sabia que a pessoa está na Coreia do Norte, acabou citando por edital, a gente sabe que edital daí a pessoa não se manifesta, acaba tendo, né, uma, entre aspas, revelia ficta, né, porque a citação é ficta, nomeia um defensor, né, e aí um curador especial, né, que faz a defesa, e aí acaba que perde a ação. E quando ela volta para o Brasil, tá lá penhorando bens dela, lá ela já perdeu o processo, ela diz, opa, peraí, mas eu já tinha ganhado esse processo antes. Então aí entra com a rescisória, dizendo que aquela segunda ação, aquela que foi de má fé e tudo mais, ofendeu uma coisa julgada que ela já tinha anteriormente, ela já tinha ganhado. Então isso aqui, né, só para entender por que está aqui, né, né, para rescindir a coisa julgada, eu alego ofensa à coisa julgada. Então dei um exemplo para vocês aí. Violar manifestamente norma jurídica, então aqui também eu mostro que aquela decisão transitada e julgada, né, violou expressamente ou manifestamente uma norma jurídica. Tá? E aí, claro, aqui vem vários julgados dizendo que se você tentou recurso nesse sentido e eles entenderam que não violou, não é caso desse sim. Isso aqui é caso que, né, você comprovar que não foi analisado, né, ou não cabia mais recurso para você ir adiante. Então, você pode entrar com a rescisória dizendo, violou
determinada, né, artigo de tal lei. For fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrado na própria rescisória. Aqui é a chamada prova falsa também. Né? Houve, para quem, né, estudar aí um pouco da história, né, do direito, vai ver, tem até filmes sobre isso. Lembra a época do DNA? O que aconteceu? Na época tinha a ação rescisória também, e muita gente está tendo reconhecimento de paternidade, ou até afastava-se a paternidade, porque numa determinada época era só exame de sangue, e não era tão preciso. Eis que surge o DNA, e aí você poderia, né, levantar isso dizendo que aquela prova, né, muitas vezes era falsificada, como acontece até hoje com o DNA. Eu tive um processo no escritório, eu não faço a parte de direito de família, mas meu sócio faz. Teve um caso que o DNA foi comprado. A gente teve uma denúncia anônima de alguém que trabalhava no laboratório, e aí mandou, né, por carta anônima, não teve como identificar de quem que era, mas dizendo, ó, eu trabalho e foi comprado esse DNA. O que a gente fez? Juntou no processo e disse, ó, excelência, pelo menos tem uma dúvida, né? Vamos fazer uma contraprova no outro estado. Ela mandou fazer outro laboratório e deu, que era pai. Né? Então o empresário, o Bonado, então falou, comprou, né, esse outro laboratório. Então está aqui. Eu poderia, se tivesse transitado em julgado, eu fiz no curso do processo, ainda deu tempo. Se transitado em julgado, eu poderia pedir, né, de repente tivesse indícios e tudo mais, alegar a falsidade da prova e fazer um novo DNA. Ok? Obtiver o autor, depois do trânsito julgado, prova nova. Então, aqui se encaixa o que eu falei, de repente, um caso que surge, né, uma prova que você, né, a existência ignorava ou de que não pode fazer uso capaz por si só de assegurar pronunciamento favorável. É aquilo que nós estudamos lá atrás nas provas, lembra? Eu posso juntar a qualquer momento uma prova nova, desde que uma for superveniente, não tinha acesso nem nada, e aí ele me dá essa possibilidade, não só no processo, no meio do processo, de repente, depois do trânsito julgado surge, né? Então, nesse caso aqui, algumas vezes também é feito, né, vamos supor que isso acontece de vez em quando, vocês ouvem falar nas investigações de paternidade, né, o fulano morreu. Vou pegar um caso agora que, né, de uma celebridade que faleceu recentemente, o Gugu, né? O Augusto Liberato e tudo mais. Veio a falecer, de repente chega a mãe da menina e diz, olha, eu nunca quis te falar, porque eu nunca quis ir atrás, tá, mas tive um relacionamento com ele, você é filha do Gugu e não do fulano. Aí, opa, peraí, então vou atrás disso. Né? Eventualmente, né, se ela já tinha suscitado isso, tem casos que já tentou, né, já tentou esse reconhecimento, não conseguiu, né, fazer, o DNA deu negativo, aí existe também essa tese agora, né, já faz um bom tempo, uns 8 anos, existe até uma obra dizendo que o DNA não é com aquela certeza que eles apontam de 99, tanto, né, seria em torno de 80 e poucos por cento. Tem obras já nos Estados Unidos sobre isso também. Então você pode, de repente, conseguiu lá uma gravação, né, do Google dizendo, ó, realmente eu sou pai, tudo mais, mas eu não posso assumir. Você pode pegar essa prova nova e pedir a rescisão, pelo menos para abrir e fazer um novo DNA, se for o caso. Então veja, a prova nova é um motivo para rescindir a coisa julgada. E o último, fundado em erro de fato, tá? Fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. E aqui até ele explica, erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Então esse aqui é o erro de fato, né, é pouco utilizado, mas também pode ser caso de rescisória. Vamos lá, prof. Então, no caso, essa ação rescisória é usada para quebrar a coisa de material. Depois que não comemora. Isso mesmo. Né? Porque a gente costuma dizer que ela serve para rescindir, para impugnar, para. Né? E a ideia é essa da rescisória, desconstituir, pode o termo, né, quebrar também, tudo bem, né? A coisa é jogar material, efetivamente. Porque se for no curso do processo, você levanta
né, no próprios autos, todos esses motivos aqui que a gente está elencando no 966, pode ser levantado no curso do processo sem problema algum, até porque são matérias que o juiz deve reconhecer de ofício. Tá? Então, mostra para o juiz vai dizer, claro, vamos lá, tem uma prova nova, né? Ou eventualmente você comprova, né, uma corrupção, levantem a corrupção do juiz, o impedimento dele, tudo no curso do processo. Transitou em julgado, aí sim, e perfeita a tua colocação, Jamila, a tua dúvida, né? Fica bem claro, é só depois de transitar em julgado. Tanto que no 966 diz a decisão de mérito transitada em julgado. Se for no curso do processo, você levanta por recurso, né, por manifestações e etc. Se não, transitou em julgado, vai ter que usar a ação rescisória. Ok? Vamos lá para o outro. Isso, já vamos falar dele aqui. Quando é que eu posso, quem pode propor? A gente vai falar quem pode propor e depois o prazo. Quem que pode propor? 967. Quem pode pedir, propor essa ação rescisória é quem for parte no processo ou sucessor a título universal ou singular. Né? De repente, é um caso em que, e obviamente quem participou do processo é o mais comum de ajuizar, mas de repente o titular faleceu. E aí eu posso fazer. Vamos supor, né, que eu falei ali no caso do Gugu Liberato, eu quero pedir a paternidade. Eu posso entrar com o processo, mas o filho mesmo já faleceu também. Né? Ficou muito abalado com a perda do pai, com aquilo, ele morreu de infarto. O filho dele, se ele tiver sucessor, pode entrar com o processo, porque ele vai acabar no inventário, né, sendo atingido. Se o pai é reconhecido filho, ele, como neto do Gugu, ele vai ter direito. Então, o sucessor também pode entrar com ação rescisória. Né? O terceiro juridicamente interessado, aquele que a decisão, a gente já estudou o que é o terceiro juridicamente interessado, é aquele que é afetado pela decisão. Né? Vamos supor uma ação de despejo, geralmente é locador e locatário. Vamos dizer que eu seja um sublocatário, nem estava no processo de despejo, nem sabia. Quando eu vi, transitou em julgado, o locatário não estava nem aí, ele passou para mim o imóvel, eu era sublocatário, e acabei me ferrando. Eu posso dizer, peraí, eu achei aqui na minha gaveta um recibo de pagamento, ele está despejando por falta de pagamento, entra com a rescisória, esse trânsito em julgado, e ele vai rescindir essa coisa julgada. Tá? E o Ministério Público, claro, né, aí diz aqui, se não for ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, né, quando a decisão rescindenda é o efeito da simulação de conclusão das partes, aquele caso que a gente falou, o Ministério Público vigilante e viu que tinha conluio, tinha fraude, né, no acordo. Em outros casos em que se impõe a sua atuação. Tá? Então, no caso, por exemplo, de menor, né, ele, se ele não for ouvido, ele vai poder fazer, né, utilizar a ação rescisória. E aí vamos lá para o que vocês têm de dúvida, né, em relação ao prazo. Está aqui. Deixa eu pegar aqui o 93. Aqui, 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, ou seja, essa é a regra, ainda tem exceções, mas a regra é, você analisa quando é que transitou em julgado, e isso é muito fácil, você pega um processo, está em dúvida, quem está em processo aí em mãos, ou vai analisar um processo em breve, no escritório que estagia, alguma coisa, olha lá a certidão transjulgada, ele vai botar, certifique nessa data, ou que na data tal, transitou em julgado, né, processo, ou seja, quis falar a última decisão proferida. Não houve recurso, ou acabaram os recursos, tá lá, certifique nessa data transitou em julgado a decisão tal, a última decisão. Ok? Quanto tempo eu tenho? 2 anos contados desse trânsito julgado. Então, tem a data, você conta 2 anos, depois dali não adianta. Por que ele botou essa regra aqui de 2 anos? Também para não ficar para sempre. Eu penso, pô, nesse caso também tem que ter limite, não pode o cara daqui a 50 anos querer rescindir. Tem que ter uma segurança jurídica. Tá? Essa é a regra, então a nossa sublinha lá, 2 anos, 2 anos é a regra. Mas aí dá exceções que não tinham no código anterior, mas nesse tem. A gente já vai terminar a aula falando disso. Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente, o prazo a que se refere o caput, esses 2 anos, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriado e indique que não houver expediente forense. Isso ele fez porque muita gente contava, os advogados contavam, o cliente procurava ele,
e ele procurava ele, por exemplo, próximo do recesso. Aí ele chegava e dizia, poxa, vou ter que redigir isso durante o recesso, trabalhar feito um maluco, tudo mais, porque, né, vence justamente o prazo, e não tinha nenhuma ressalva, na época de recesso. Então ele tinha que trabalhar arduamente durante o recesso para protocolar no recesso, no regime de plantão, né, pedindo pelo amor de Deus para receberem, porque senão vai acabar, né, prescrevendo o direito ao ajuizamento da rescisória. Aqui ele deixou tranquilo, foi um lobby dos advogados para dizer, calma, até o primeiro dia útil subsequente, né, no caso de férias forenses, recesso, feriados, etc. Pelo menos ele vai ter mais tempo para redigir e, pelo menos, pode protocolar no final das férias forenses, é um exemplo, no primeiro dia útil, né, ao começo, né, das férias forenses. Se for também cair em fim de semana e tudo mais, pode ser no primeiro dia útil. Aqui, se fundada a ação no inciso 7 do 966, vamos lá, para lembrar aqui, 7, prova nova, né? Aquela prova nova que não tinha antes. Se fundado na prova nova, o termo inicial do prazo será a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos contado do trânsito julgado da última decisão. Então, o que ele fez? Para a prova nova, ele estendeu. Ele fala, não são só os 2 anos, né? Ele dá 5 anos. Você tem mais 3 anos aí para encontrar essa prova nova. Por quê? Porque também a justificativa foi de que às vezes a pessoa não tem acesso, né, demanda mais tempo até conseguir esse tipo de prova. A experiência demonstrava que geralmente depois dos 2 anos é que se encontrava, então ele estendeu para 5 anos. Tá? 5 anos, se você dentro de 5 anos do trânsito julgado encontrar, ainda dá tempo de rescindir. Prova nova. Lembra aquele exemplo que eu dei do sublocatário que achou, ou que tem, um recibo de pagamento do aluguel que evitaria o despejo. Foi baseado na falta de pagamento. Parágrafo 3º e último. Nas hipóteses de simulação de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o MP, que não interveio no processo, o MP que não sabia, não foi convidado a comparecer, a partir do momento em que se tem ciência da simulação da colusão. Veja que aqui ele estendeu quase ad eterno, né? Então, por isso que eu sempre falo, ó, quem quiser fazer, for cúmplice de uma simulação ou colusão, né, nos processos, especialmente aquelas lides simuladas, acordos arranjados, fica esperto, porque os 2 anos vão contar só da ciência da simulação da colusão. Então, se comprovado que a ciência foi lá na frente, depois de 10 anos, 8 anos, sei lá quantos anos, ele ainda vai ter 2 anos a partir de então para propor a rescisória. Tá? Esse foi o maior prazo que se teve, né, que se deu. E justamente também uma pressão, né, na época dos juízes que participaram do CPC, porque estavam cansados de ver casos desses que o terceiro, né, como fala aqui, o Ministério Público só sabia dessa situação muito tempo depois. Não, se esse cara saber muito tempo depois, ainda vai dar tempo, segundo o CPC. Tá certo? Na aula que vem eu vou passar um modelo de rescisória para vocês, a gente vai ver a petiçãozinha, né, vai ver mais um pouco da matéria que tem, e aí a gente debate mais. Ficaram com alguma dúvida? Vou deixar agora aberto, né, para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, aproveitem. Mariana, Jamila, Jane, Débora. Se tiverem alguma dúvida. Então tá, eu que agradeço a participação de todos, né, e na hora da prova, é famosa, né, tem alguma dúvida só na hora da prova. Tudo certinho? Então tá, eu agradeço a participação, então, se quiserem também, vocês têm os canais ali de contato.